Saúdo, amados e amadas, na doce e gloriosa paz do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Os irmãos não reparem porque eu chamo o nosso Salvador, o nosso Criador, pelo nome, pelo seu próprio nome. Mais uma vez eu me coloco na presença do Pai para ser usada como instrumento. Sei que muitos não conhecem. A gente não conhece ninguém por dentro, só conhece por fora. E eu decidi contar um pouco da minha história para aqueles que precisam de um incentivo, de uma esperança, e saber que a nossa esperança ela vai além, e que nós não podemos perder ela de maneira nenhuma, porque o trabalhar do Pai nas nossas vidas é maravilhoso. Eu vou fazer uma pequena oração e os irmãos, aqueles que forem ouvir, se entreguem na presença do Abba Pai, porque Ele tem muita coisa para nós. Que assim seja. Soberano e grande Yahweh, diante da Tua presença, mais uma vez eu me coloco para Te agradecer por cada momento em que me dá na Tua presença, para agradecer pelos meus amigos, vizinhos, familiares, de perto e de longe. Pai, Te agradeço por cada vida que faz ou já fez parte da minha vida. Te agradeço por tudo que tens feito e vais fazer por cada um de nós. Pai, que esse testemunho ele possa alcançar vidas, assim como alcançou a minha. Então, que alcance vidas que necessitam Te conhecer, que necessitam saber que nós temos um Pai amoroso e que jamais nos deixa só. Para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho amado, Yahshua Mashiach, eu já Te agradeço, Pai. Faz o Teu querer em nós, para a glória do Teu nome, que assim seja. Aleluia. Então, amados, quando eu vim aqui para Areia Branca, eu vim de Telêmaco Borba. Eu já tinha morado aqui, né? Eu conheci o meu esposo aqui nesse lugar. A gente morou junto um tempo, não deu certo, a gente se separou, eu fui embora para Telêmaco. E daí já fazia, acho que eu não me lembro bem quantos anos já fazia, se fazia uns 3 ou 4 que eu já estava para lá. E decidi voltar de novo para cá, porque as minhas crianças queriam vir embora com o pai deles, porque eles achavam muito aqui, a cidade grande, muito bonito, e lá onde a gente morava era um lugar simples, um lugar bem afastado da cidade, e eles queriam vir, minha menina tinha acho que uns 9 anos, acho que eu não me lembro se ela tinha 9 ou 10, o Rodrigo tinha também uns 8, 9. É diferença assim, tipo de um ano. Os dois, diferença de um ano. E daí tinha o Jonathan, que também era pequeno, tinha uns 7 anos, 6, 7 anos. E tinha o Dudu, que era nenê. De toda essa criançada que eu trouxe de Telêmaco, só tá o Rodrigo vivo. A Josi, o Jonathan e o Dudu, eles já estão esperando o grande dia. Então eu vim para cá só com as crianças, com a mão na frente e outra atrás, e pensando na minha cabeça, se for preciso eu catar papel na rua, eu dou um jeito de arrumar um carrinho e eu vou catar papel, mas eu não vou abandonar minhas crianças, eu não vou deixar eles embora com o pai deles, não. E assim, com esse pensamento, eu vim embora para cá. Chegando aqui, eu tinha minha comadre,
Uma comadre minha, madrinha da minha filha, que me acolheu de braços abertos. Fiquei, eu acho que uns 15 dias na casa dela, até conseguir arrumar uma casinha. Não tinha nada para colocar dentro, mas os vizinhos, pessoas ali que me conheciam, foram me ajudando com uma cadeira, com uma mesa, um colchãozinho e assim. Eu aluguei uma casa e fui morar nela. Aí o pai das crianças, que a gente estava separado, também ajudou pagando aluguel, porque na realidade eu não tinha dinheiro, estava desempregada. E aí fomos morar na nossa casinha. Quando meu compadre, o marido da esposa, né, da minha comadre, ele trabalhava em Curitiba, falou para mim que ele ia tentar arrumar um serviço para mim lá, mas enquanto isso eu tinha que, né, ficar sossegadinha ali, né? E assim foi, irmãos. E o final de ano chegando, Natal chegando, Ano Novo chegando, eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho. De vez em quando aparecia uma diária aqui no lugar, mas era muito pouco dinheiro, então não dava para muita coisa. E quando foi véspera de Natal, bem antes eu fui convidada para almoçar na casa da mãe da minha comadre. E ela falou que não aceitava não, que eu tinha que descer lá almoçar com eles eu e as crianças. O meu esposo apareceu lá em casa com uma cabeça de porco, muito grande, enorme, aquela cabeça. Nossa, eu fiquei até alegre com aquela cabeçona de porco. E, tipo, pré-assei ela e desci lá pro almoço. Deixei cobertinho ali direitinho, bem, pra bicho não vir, né? E descemos. No dia de Natal, descemos pra lá, almoçamos. Aí subi, acabei de assar a cabeça de porco. E fui abrir a cabeça de porco para nós comer. Quando eu abri aquela cabeça de porco, vocês não fazem ideia. Tinha muito bicho lá dentro. Tinha muito bicho que já fazia. Acho que quando ele matou, já os bichos já foram ali. Alguma mosca varejeira já tinha sentado ali e botou porque aqueles bichos já estavam até cabeludo. Ai, vocês não fazem ideia a raiva que eu fiquei, o ódio, a angústia, a tristeza. Abaixou tudo de uma vez, assim que eu me senti tão mal, me senti tão pequena. Porque além de já não poder dar o conforto naquele momento para minhas crianças, eu ainda ai, nem um pedaço de carne eu tinha dinheiro para comprar e a carne que eu tinha ganhado ainda estava estragada. Então eu me senti muito mal. Chorei muito. Briguei muito comigo, briguei muito com meu ex-marido, mas ele não estava ali para escutar, então eu fiquei muito louca. E fiz um propósito. Falei pro pai que eu não era certa, eu era toda errada, mas eu queria mudar de vida. E que se ele existisse de verdade, como estava escrito na palavra dele, que ele quebrasse aquele cativeiro, que ele mudasse a minha vida, que no ano seguinte que ia vir, eu não queria estar naquela situação, eu queria estar bem melhor. E que se ele existisse mesmo, só ele podia abrir as portas para mim. E eu ia esperar nele. Porque eu estava cansada de acordar no meio da noite
e ver as formigas comendo, mordendo a cabeça das minhas crianças. Porque nós dormíamos no chão. Estava cansada de ver eles pedirem as coisas e eu não ter dinheiro para comprar. Então era uma vida bem difícil e eu resolvi assim fazer uma prova com o pai para ver, para tentar mudar a minha vida. Não passou muitos dias, o ano se passou aquele Natal, ele não apareceu, passou o Ano Novo, ele não apareceu. Depois que passou todas as festanças, ele apareceu lá para ver como é que estavam as crianças. Aí eu meti-lhe a boca nele e falei daquela cabeça de porco, tudo cheio de bicho. E falei para ele, olha João, uma coisa eu tenho para te dizer. Se Deus existe mesmo, Ele vai mudar a minha vida. Ele vai transformar a minha vida, Ele vai quebrar esse cativeiro. E nessa mesma época de ano, eu vou ter uma casa mobiliada. Eu vou estar com a minha casa mobiliada, com tudo móveis e móveis novos, não quero móveis velhos. E quero ter uma geladeira e quero que essa geladeira esteja cheia, mas cheia de coisas, só de coisas diferentes. Não quero as mesmas coisas, não quero arroz, feijão e água, não. Eu quero coisas diferentes que eu não posso comprar, que eu não possa dar. E quero a minha geladeira cheia de carne, que não tenha o que você trazer, não tenha espaço para colocar. Porque eu sei que se Deus existe, Ele é capaz de fazer isso e muito mais por mim. Tá bom. Ele só concordou comigo, pediu desculpa, porque ele não sabia daquela... que a cabeça estava cheia de bicho, que se ele soubesse, ele não tinha trazido. Eu falei, pois é, mas a cabeça de porco você achou que ele ia dar para quanto tempo? Já logo em seguida já vinha ano novo e você nem para trazer um frango que fosse para as crianças comer? Você não se lembrou deles, não? E ele ficou todo encabulado ali, pediu desculpa, mas a nossa vida era terrível, então não tinha muito o que fazer. E assim passou, irmãos. Foi passando, começo de ano, assim, o pai abriu as portas para mim. Meu compadre começou a arrumou a primeira diária para mim lá em Curitiba, com a patroa dele. E dali eu fui indo, e dali uns dias eu já não tinha mais nem dia. Se fizesse conta, eu trabalhava de domingo a domingo. E as coisas foi melhorando e eu mudei de casa, saí daquela casa grande, enorme, fui morar numa casinha de 2 peças e banheiro. E dali eu já consegui ir mobiliando ela. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um beliche, um guarda-roupa para as crianças, uma cama para mim. E fui mobiliando a casinha. Quando meu marido viu que eu já estava bem, né, tava indo, aí ele estava doente, ele ficou doente. Ele pegou um negócio assim no corpo, assim, uma enfermidade que eu não sei o que é, mas não era uma enfermidade boa. E quando eu saía de casa, ele vinha lá em casa para as crianças fazer chá para ele, ou para ficar ali, para se sentir mais confortável, mais perto dele, sei lá o que ele pensava. Não faço nem ideia. Aí quando foi um dia, ele começou a me perseguir. Daí ele viu que eu não queria mais ele mesmo, que eu não ia mais voltar para ele. Ele começou a me perseguir, dizendo que queria voltar para casa, que queria refazer a nossa vida junto, porque não sei o quê, por causa das crianças. Daí quando eu chegava no serviço, ele me ligava. Se ele não me ligasse, quando eu saía, ele estava me esperando, ou no ponto, lá perto do portão. Aí fomos conversar e eu falei para ele que eu precisava de uns dias para mim pensar se era isso mesmo que eu queria. Porque eu tinha cansado de correr atrás dele e ele não queria nada comigo, então agora eu que queria saber, eu que queria ver se era isso mesmo que eu queria. Quando chegou, ele falou que concordava. Quando chegou no outro dia, eu saí, fui trabalhar.
Quando eu cheguei em casa, ele já estava lá com todas as mudanças dele. Já estava morando comigo. E estamos até hoje, né? Aí, não, mas daí antes, né? Aí fui morar ali na casinha. Quando chegou no final do ano, ele veio, trouxe um peru para mim. E eu fiz questão de fazer ele guardar o peru na geladeira. Só que não tinha lugar para colocar aquele peru, porque a geladeira estava repleta só de coisa arada assim, só de coisa boa, enlatados, coisa arada assim, porque eu tinha cunhada colocado para gelar para as crianças comerem. Mas muita coisa, tinha muita, aquela geladeira estava entupetada que não tinha aonde colocar um dedo. E eu tive que dar aquele peru para minha vizinha por não ter lugar para guardar. E ele ficou com uma cara que vocês não fazem nem ideia. Daí que começou, né, as perseguição dele querer voltar e não sei o quê, e daí acabamos voltando. Quando foi, eu tinha falado para ele, falei, olha, naquele mesmo dia que ele trouxe aquele peru, eu falei, pois é, João, hoje se cumpriu tudo que eu te falei 1 ano atrás, que eu ia ter minha casa mobiliada, que eu não ia ter lugar na geladeira para colocar a carne que você trouxesse, que se Deus existisse, ele ia permitir tudo isso na minha vida e ele permitiu, então ele existe, eu creio que ele existe. E agora, hoje, eu vou te falar mais uma coisa. Nessa mesma época do ano que vem, se eu não tiver dentro da minha casa, se eu já não tiver comprado um lote, eu vou comprar um carro para mim. E eu vou tirar minha carteira. E ele só estralou os olhos para mim e concordou. Aí a gente acabou voltando, né? Nesse meio intervalo a gente voltou. E realmente eu comprei o lote. Ele tirou uma casa para nós no Balarote, né? E a gente começou a viver junto, seguir a vida em frente. Quando fazia acho que uns 3 meses que a gente estava morando na casa nova, a gente ficou sem, a gente lá não tinha luz assim, no começo, né? Eu acabei engravidando. Ai, tive uma gravidez assim bem no começo, até uns 5 meses, assim, eu até conseguia trabalhar e depois já não conseguia mais, tive que sair do serviço. Porque eu fiquei muito pesada, muito gorda. E achava que já estava ganhando, porque era enorme a barriga e só parava mais no hospital do que tomando soro, do que em casa. Se eu ia fazer uma comida, eu travava ali, não conseguia sair do lugar, as crianças tinham que estar me puxando, me arrastando, eu sentava, não conseguia levantar. Era bem difícil, uma gravidez assim bem difícil e assim, quando estava de 7 meses, eu fui para o hospital porque eu achei que eu ia ganhar as crianças, ganhar o bebê. E bem no fim acabei descobrindo que era 2, que era gêmeos. Meu pai amado, foi assim, e nós não tinha, nossa, daí nesse intervalo, tudo dependia de tudo só do salário do meu marido, né? Porque daí eu não trabalhava mais, e daí tinha as crianças, já tinha a Josi, o Rodrigo, o Jonathan, o Dudu, daí mais 2 crianças, então era muita criança. E tudo pequeno, né? Tudo meio pequenão, criança estudando, precisava de material, precisava de uma coisa, precisava de outra. Então era muito difícil, assim, só para ele dar conta. E a gente passou muito apertado e foi assim, foi bem cabuloso o negócio. Quando eu descobri que eu estava de 7 meses, que eu descobri que era gêmeos, quando eu completei os 8 meses, eu já me arruinei para ganhar eles.
e fui ganhar eles, porque a minha pressão subiu demais e daí os médicos acharam melhor tirar já, eu ganhar os nenê do que ficar, né, porque tava complicado. Aí quando foi, ganhei os nenê ali em Curitiba, ali atrás lá perto no hospital, que eu nem me lembro o nome, assim, de cabeça agora, lá perto do passeio público, atrás daquele shopping, lá do shopping. E só ganhei as crianças ali e eles levaram eles lá para Angelina Caron e eu fiquei sozinha ali sem eles. Não cheguei nem a conhecer as crianças, porque um deles nasceu com o pulmãozinho verde. E eles levaram embora para lá e o meu marido foi junto e eu fiquei ali no hospital. Daí quando foi no outro dia, dali 2 dias já me deram alta para vir para casa. Daí eu só podia ver as crianças depois que eu tirasse os pontos. Tá bom, vim embora e sem conhecer as crianças, mas o meu marido, a minha filha, ia todo dia lá no Angelina Caron levar leite. Eu tirava o leite, que eu fiquei assim com um seio bem grande, bem cheio de leite. Eu tirava um vidro daqueles vidros de conserva de pepino de leite durante a noite e mandava e eles levavam lá para eles. Todo dia a mesma coisa. Até que fez 7 dias, eu tirei os pontos, aí fui conhecer minhas crianças. Chegando lá, eu fui saber que que um era maior do que o outro, né? Um pesou 2,25 kg e o outro pesou 1,25 kg, parece que é. Então um era 1 kg mais gordo do que o outro. E o gordinho, né, quando eu cheguei lá, eles fizeram dar mamar no peito pro que tava mais gordinho, que era o Felipe, que é o Felipe, né? E o Felipe, assim, ele tava meio amarelinho, assim, quando ele começou a mamar, assim, mas ele corou de uma maneira, vocês não fazem ideia. Quando tinha aquele piá, ficou vermelho, vermelho. E, e ele não mamava na sonda, o outro já estava até na sonda, porque ele não conseguia mamar na chuquinha, né? De cada vez que eu ia lá, eu ficava durante o dia inteiro. Eu ia de manhã, só com o dinheiro da passagem, porque eu não tinha dinheiro para comprar nenhum sanduíche, nenhuma garrafa d'água, nada. Eu ia só com o dinheiro da passagem, eu ficava o dia inteiro lá, dando mamar para ele 3 vezes, que era de 3 em 3 horas. Daí vinha embora de tarde, pegava o ônibus, vinha comer, eu só comia em casa, de manhã e de noite, a hora que eu chegava, de tarde. E assim foi até, acho que uns 13, 14 dias, eles deram alta pro Felipe e eu trouxe o Felipe embora. E o Fernando continuou lá porque pegou infecção hospitalar, pegou um monte de coisa arada lá e daí tinha que ficar tomando antibiótico. Para vocês terem uma ideia, a cabecinha tanto de um como de outro, assim, é tudo cicatrizada, assim, de tanta medicação forte que eles tomaram pela cabeça. E daí eles não tinham veia, as veinhas não aguentavam, as veinhas do bracinho, da mão, não aguentava, eles tinham que achar as veias da cabeça para colocar aqueles medicamentos fortes. Quando foi... E aí eu comecei a ir nos cultos, numa casa de uma vizinha ali, e para pedir, né, pedir oração, pedir para que o Pai tivesse misericórdia de mim, porque na realidade eu não queria nenhum dos nenê, não queria nenhum nenê, e ele tinha me dado 2, então que me desse com vida, né? Quando foi um dia, e o piá não queria saber de mamar na chuquinha, quando eu chegava lá ele mamava no peito, mas não mamava na chuquinha.
era só na sonda. E cada dia que passava, parece que ele ficava mais feinho do que bonito. Até que chegou um dia, já fazia 20 e poucos dias que ele estava lá. Eu cheguei lá, a médica me deu alta. Falou assim, ó, a senhora leve ele tá de alta. Mas só que ele, vocês não fazem ideia de miudinho que ele era, de pequenininho que ele era. Eu lavava, ele tomava banho naquelas bacinhas de arroz, porque na banheira era muito grande para ele. Então eu tinha medo, dava banho nele na bacinha de arroz. Mas eu tinha feito um propósito com Deus. Na época eu não conhecia o nome certo do nosso Pai, do nosso Criador. Então eu tinha feito um propósito com ele que se ele viesse para casa, se ele desse saúde, desse vida para ele, a primeira música que ele ia ouvir era um hino de louvor a ele. E nesse dia eu cheguei lá, ele estava de alta. E eu saí de lá muito feliz, vocês não fazem ideia. As pessoas que olhavam ele, porque tava, né, parecia um bonequinho de tão pequenininho que era, assim, tão miudinho que ele era. E as pessoas pediam para ver, eu mostrava com aquela alegria, mas as pessoas olhavam assim, certo, pensavam no pensamento delas, ih, coitada, esse daí já era, né? E eu vim muito feliz para casa. Quando cheguei ali na praça, ali, desci na praça, a primeira porta da igreja que eu achei aberta, eu entrei. E realmente o que ele ouviu foi um louvor ao nosso Criador. Dali vim embora, as pessoas que vinham na minha casa, né, esse compadre meu que arrumou o serviço para mim, diarista lá em Curitiba, ele ainda era vivo nessa época, ele veio ver, ó, as minhas crianças, e daí quando ele saiu, ele comentou com a esposa dele, falou assim, coitada da Ana, que aqui eles me chamam de Ana, a maioria me conhece por Ana, né? Coitada da Ana, só vai se criar um. O outro já até a carinha dele já parece um defuntinho. E realmente eu tenho uma foto dele aqui que parece mesmo um defuntinho. Mas eu não perdi a fé, não perdi a coragem. Aí essa vizinha, quando eu fui quando eu fui visitar o filho lá que ele estava de alta, eu não tinha visto ela. Eu não tinha ido no culto na terça-feira, e daí na quarta-feira eu fui ver o nenê, ele já estava de alta, trouxe. E daí fiquei aquele resto de semana sem ver ela, porque daí eu estava muito empolgada com o nenê em casa e os dois em casa, né? Então não. Só fui ver ela na semana seguinte. E daí ela veio e falou assim para mim, Ana, naquele dia que você não foi na igreja, que você não foi no culto, Deus mandou dar um recado para você, que ele tinha te dado os dois nenê, que os dois nenê era teu, que você ia criar os dois. Que era para você ficar sossegada, acalmar o teu coração, que você ia criar os dois. Nossa, aquilo ali foi a palavra mais maravilhosa que eu ouvi na minha vida, porque era aquilo que eu queria. E aquela confirmação de que os dois eram meu, assim, era maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. E nisso foi passando, o tempo foi passando, e eu fazendo de tudo, meu marido, né, a gente não tinha muitas condições, ele chegou aí no Ceasa catar fruta e verdura para trazer de manhã nas folgas dele, para mim fazer sopa e fazer vitamina para as crianças. Assim, então a gente foi assim levando a vida assim conforme dava, mas fazendo de tudo para que aquelas crianças se fizessem. E aquilo ali foi rapidinho assim, fazendo, ele se fazendo e nós felizes.
Então foi muito rápido. Só para encurtar a conversa, e já tá 30 minutos já, meu pai, nem vi. Eh, Hoje eles têm 27 anos, os meus gêmeos, são coisa mais linda, são maravilhoso. Vou parar por aqui, mas tem continuação, porque eu vou contar a história do crescimento dos piá e as tribulações e as percas. Tá bom, irmãos? Tá bom, amados? Que Yah abençoe cada um de vocês que ouvir esse testemunho. Passe para frente, porque quando nós cremos que nós temos um Criador maravilhoso e um irmão maravilhoso que se doou por nós, as coisas fluem nas nossas vidas. Independente de como eu esteja, como você esteja, creia somente que a vitória vai vir. Que assim seja.